salve! Público deveras formidável. Salve, salve, meus queridos. Como estamos? Professor Rufino aqui com vocês na tua timeline. Às 5 horas e 20 minutos, gravados aí na tua tela, hein? Para a última aula da tarde. Depois de já ter aí, ó, passado a aula aqui na segunda série do Rafael Marques. Entra agora, professor Francisco Rufino, para uma aula aí de leitura, análise, compreensão, interpretação, tudo dirigido ao processo de escrita, de redação. E é claro que eu não posso começar a queimar roupa, né? Temos que dar os nossos boa tardes, inclusive ao meu amigo e diretor de som e imagem, tio Jorge. Como é que tá o senhor? Tudo bem? Beleza? Também a minha amiga Iracema, né? Que não é a Portela, mas é a Iracema pedagógico. Sucesso, minha querida. Pimenteiras está no ar, tá, tio Jorge? Tá aí, Pimenteiras 7. Meu abraço a vocês. Pajeú do Piauí, minha amiga, professora Zilma Seduc também, presente aí conosco. Hugo Napoleão, beleza? Galera, e as cidades? Será se tem alguma cidade aí próxima aos polos em que a gente esteve esse final de semana, será? Nós estivemos aí fazendo aquela mega revisão com a caravana para Enem Seduc, na cidade de Paulistana. Cidade fria. Tio Jorge, tu não foi, cara, lá, ó, 11 horas da manhã, soprava um vento frio. E quando foi à noite, ninguém conseguia ficar, não. De jeito nenhum. Ninguém levou casaco, esqueceu. Cara, mas lá é a Suíça brasileira mesmo. Não é, né? Nem Pedro II, não. O frio de lá é muito maior nessa época do ano. Vento e vento gelado. Amei, amei. Foi uma experiência tanta. Então, sábado nós estivemos lá em Paulistana e domingo em Valença. Alguém aí está no kit IPTV Seduc, que seja próximo a essa cidade, dê um alô pra gente, pessoal. Gabriel André, cara, você tá aí. Pessoal, e hoje é que dia? Quarta-feira. Quarta-feira é dia de quê? É dia de redação, lá no grupo de WhatsApp das salas online. Nós vamos hoje analisar uma redação massa, galera, viu? Nós vamos, inclusive, analisar uma redação que eu acredito que seja até o tema. A redação está sendo escrita em cima do tema passado, que foi a questão da invisibilidade e do registro civil. Gabriel André tirou 7, não foi? Rapaz, tu não sai desses 7 e 8 aí no Forms. Pois é. Hoje tem Forms e eu já vi tua nota. Parece que foi 7. Tirou 7. Incentiva aí, Gabriel. Incentiva aí pra mim nos grupos de WhatsApp. Diz aí que é pra galera fazer o Forms pra quando for assim umas 20 horas. A gente dar aquela aula bem entusiasmado, como eu gosto. Ana Cristina Leite, o que é que você manda, querida? Tá tudo na paz? Gabriel André, fica bem aí que a aula hoje vai ser massa, cara. A gente vai tentar associar a figura de linguagem, personificação, prosopopeia com uma temática muito legal, que é a temática da coisificação do ser humano. Tem proximidade, professor? Isso aí tem muita proximidade. Vocês sabem que a personificação é uma figura de linguagem que pode ser usada como estratégia estilosa de texto, mas também como estratégia até argumentativa. A gente vem nesse mês de agosto inteiro associando as figuras de linguagem ao processo de escrita. E com isso a gente quebrou muitos tabus tradicionais de achar que uma figura de linguagem não seja bem-vinda na redação. É sim, ela é bem-vinda. Claro que não todas, e claro que não em grande quantidade, mas usando de uma forma consciente, não é? Pontual, dá sim, dá super certo. Então, nós vamos trabalhar da coisificação do ser humano. Vai ficar muito legal. Por quê? Porque nós vamos encontrar embasamento argumentativo
para que, se possível, caia um tema que se encaixe nesse universo do ser humano ser coisificado, reificado, não é? Se o ser humano ser relegado ao relativismo, nós já temos aí, com essa aula, alguns embasamentos. Por isso que vai ser super legal. Não sei por que eu falei na palavra relativizado, eu acabei lembrando de Protágoras, que é o pai do relativismo. Protágoras é um cidadão, não é? Da Grécia Antiga, que conviveu com os sofistas, não é? E foi um dos maiores sofistas. A verdade está em você, no homem, né? Você pode tornar qualquer coisa verdade. Inclusive, isso é a temática da próxima semana. Eu vou trabalhar o falso argumento na primeira série. E os falsos argumentos, eles nascem aí, desse universo de cara de verdade. Eu fundamento algo com um argumento, com falácia, que tem cara de verdade, mas no fundo não é. Vamos nessa. Meu diretor vai permitir aqui que eu use, né, a minha tela touchscreen, né, para que a gente possa conduzir a nossa aula. Pegando aqui, figuras de linguagem, né, é o tema da aula de hoje. Personificação e coisificação. Nós vamos tentar fazer um dueto, um paralelo com isso. Aí quem perdeu as aulas anteriores, né, pôde perceber que a gente vem trabalhando as principais figuras de linguagem, galera, né? Personificação, metáfora, hipérbole, metonímia, né? E a personificação, será que alguém sabe o outro nome que ela pode ser chamada? Tu sabe, Gabriel André? O outro nome que a personificação pode ser chamada, porque você pode se deparar com esse outro nome e você acabar errando uma questão, porque as figuras de linguagem vão despencar lá na prova de linguagem. Isso. Muito bem, meu querido, né? Eu lhe acompanho, que desde 1 hora você está na companhia do Rafael Marques, né? O Rafael tornou-se teu padrinho aí intelectual, meu amigo. O Rafael Marques saiu daqui estonteado de cansaço. E desde 1h10 que eu vejo tu na aula dele. Olha só, o Gabriel André tem razão. É a prosopopeia. Prosopopeia. Sem acento mesmo não é, viu? Não tem mais não. Depois do novo acordo foi tirado. Essa figura de linguagem é muito utilizada na ficção. Ah, Alfino, eu não vou escrever ficção, vou escrever a redação para o Enem, mas calma. É muito utilizado na ficção, literatura e letras de música e na publicidade, por permitir um efeito lírico ou cômico em sua composição. Desenhos animados e quadrinhos utilizam frequentemente essa figura de linguagem com personagens personificadas. Mas a gente acaba personificando alguma coisa na redação ou mesmo usando metonímia, quando diz: o Brasil está em crise com essa pandemia, né? O Brasil passou. A gente diz o Brasil, mas na verdade são as pessoas, né? Ó, metonímia. A gente faz metonímia na redação e nem se dá conta, mas é com certeza. Então, quando a gente diz que o Brasil é isso, é aquilo, está vivenciando isso, o Brasil tem acordado para... Você usa. É claro que o ideal era não usar sem as aspas, porque o Brasil não tem acordado, né? Da ação de acordar o Brasil é fazer uma metonímia. Ou fazer mesmo uma personificação, né? Não é só na dele. Ah, ver química física, muito bem, cara. Você é um estudante do canal, né? Que mais faz valer essas horas e horas que a gente tem de gravação a fio aí, pelo YouTube e pelo nosso próprio site, né? Olha só que reunião, Gabriel André, para tratar a personificação. É a reunião dos eletroeletrônicos que entrou na nossa vida,
né? De 1990 para cá. Muitos até já antigos, nós não compramos mais computadores desse tipo, né? Com essas TVs de tubo. Agora nossos computadores são telas de plasma, né? De LED e por aí vai. Mas digamos que esses aparelhos eletroeletrônicos acabaram que um dia fazendo uma reunião para tratar de nós, os seres humanos. Então essa gravura tem aí uma proximidade com a personificação. E a pior parte, eles me usam para compartilhar fake news todos os dias. O celular falando, o smartphone. Porque até o nome celular, né, é estranho. Porque o celular, quando ele surgiu, foi realmente para ligação. Né? Andar com o celular na cintura na década de 90 era aquilo de estupenda tecnologia, de um estupendo avanço. Ave Maria, era super chique andar com aquele coisa empendurado nas calças. Aquilo ali dava um status, não é? Financeiro, meu amigo. Social para a pessoa. Hoje não. Qualquer hora a gente é roubado, assaltado, quebra a tela, perde, a gente compra outro. Se tiver bom de bolso, compra um melhorzinho, se não, compra qualquer um que possa receber os aplicativos e aí tá tudo de boa. Porque o celular deixou realmente de ser a função ligação para ser a função acesso às redes. E aí o avanço aconteceu. Porque antes tinha outro aparelho, antes do celular, muito antes do celular, que era, vamos dizer assim, sei lá. Esse aparelho, esse eletrodoméstico, ele era uma pessoa na nossa casa. Né? E a gente acabava personificando esse aparelho de um jeito em que se a coisa, se não tivesse, ia para casa do vizinho ver essa coisa, que eu não quero dizer agora. Mas, pensando nisso, tu já desconfia do que seja, Gabriel? Luiz Fernando Veríssimo, que é um grande cronista brasileiro, né? Escreveu a crônica cujo título é Ela. E aí ele escreveu essa crônica aqui, ó. Ainda me lembro do dia em que ela chegou lá em casa. Tão pequenininha. Foi uma festa. Botamos ela num quartinho dos fundos. Quem acha que... Quem sabe o que já é esse ela? Nosso filho, naquele tempo, só tinha o mais velho. Ficou maravilhado com ela. Ó, e aparece o ela aí várias vezes. Era um custo tirá-lo da frente dela para ir dormir. Combinamos que ele só poderia ir para o quarto dos fundos depois de fazer todas as lições. Eu não ligava muito para ela. Só para ver um futebol ou política. Pronto, bem aqui é a pista cabal para que a gente detecte sobre que coisa Veríssimo está a escrever. Sobre que coisa Veríssimo está a falar. Não é, Ana Cristina? Obrigado, professor, por todo carinho e admiração. Tamo junto. Tamo sim, cara. Sempre. Naquele tempo tinha política. Minha mulher também não via muito. Um programa humorístico de vez em quando. Então a gente já sabe sobre o que ele está a escrever. É sobre a televisão, que hoje em dia a gente não dá nem tanta atenção, não é? Com as plataformas de streaming e com os nossos smarts e notebooks, a TV é só mais um meio de comunicação ou é só mais um meio de entretenimento. Haja repetição a ela, se eu ia sofrer. Ah, Gabriel, mas aqui como é uma crônica, não é? Tem a licença para isso, viu? Realmente. E repetição, a gente trabalha lá na C4. Esqueceu que é justamente eu
ter uma variedade de sinônimos ou de expressões conectoras de referenciação. Mas nesse caso, Gabriel, como é uma crônica, ela tem a licença poética para não precisar obedecer a C1, não é? Depois decidimos que ela podia ficar na Copa. Aí ela, ó, de novo, estava mais crescidinha. E, Gabriel, foi muito bom tu falar isso, cara, porque tu já tá sacando qual é a intenção, cara, desse ela. Qual é o foco da minha aula, Gabriel? Não é dar vida às coisas e depois dar morte aos seres? Essa parte de dar morte aos seres e dar vida às coisas é meu, viu? É por conta da minha interpretação. Gabriel, esse ela não é à toa, tem uma intenção argumentativa, tem uma intenção discursiva, tem uma intenção literária. O ela é para a gente pensar que o ela é uma pessoa, mulher. Mas, na verdade, daí vem a palavra personificação, pessoa. Esse ela é justamente para isso. Estava mais crescidinha. Jantávamos com ela ligada, ó, crescidinha, personificação da TV. Porque tinha um programa que o garoto não queria perder, Capitão Qualquer Coisa. A empregada também gostava de dar uma espiada. Minha mulher nem sonhava em botar ela na sala. Aí, Gabriel, ó, arruinaria toda a decoração. Nessa época já tinha nascido o nosso segundo filho. Ele só ficava quieto para comer com ela ligada. Aqui o ela, ó. De novo, Gabriel. Quer dizer, aos poucos ela foi afetando. Ó, sabia que afetar significa colocar afeto? A gente usa afetar como se fosse algo ruim, né? Afetando os atos da casa. E então surgiu um personagem novo nas nossas casas que iria mudar tudo. Sabe quem foi? O Sheik, cara. O Sheik de Agadir. Eu, se quisesse, poderia processar o Sheik de Agadir. Ele arruinou meu lar. Minha mulher estava sucumbindo depois do Sheik de Agadir. Não queria perder nenhuma novela. Era um personagem, Sheik de Agadir. Muito famoso nessa novela da época, não é? Tá dando vida a ela. Exatamente, querido. Aí onde nasce a personificação. Nosso filho menor, que nasceu depois do Sheik de Agadir, não saía da frente dela. Foi praticamente criado por ela. Cara, se contar dá uns 30 dela. É mais apegado a ela do que a própria mãe. Quando a mãe briga com ele, ele corre para perto dela. Dela quem? Da televisão. Para se proteger. Ninguém mais conversava dentro de casa. Todo mundo ficava de olho grudado nela. E então aconteceu outra coisa fatal. Se arrependimento matasse... Foi a Copa do Mundo, cara, a de 1974. Decidi que para as transmissões da Copa do Mundo, ela, Gabriel, ela ia ser o quê? Bem maior do que era. E colorida, garoto. Né? Foi a minha ruína. Perdemos a Copa, mas ela continua lá, no meio da sala, gigantesca. É o móvel mais importante da casa. Minha mulher mudou a decoração da casa para combinar com ela. Antigamente, ela ficava na copa para acompanhar o jantar. Agora, todo janto na sala para acompanhá-la. E então aconteceu o pior, cara. Foi ontem, na hora do Dance Days. Olha aqui, o final é muito mais massa, cara. Né? Ela de novo. Ela. Que é para dar a personificação ao objeto. Agora veja aqui o relativismo, ó. Veja aqui como o ser humano, a vida do ser humano não vale mais nada. E então aconteceu o pior. Foi ontem na hora do Dance Days, bateram na porta, visitas. Ninguém se mexeu, cara. Falei para a empregada abrir a porta, mas ela fez shh, com o dedo, ó. Shh. Esse ela aqui já não é a TV não, viu?
sem tirar os olhos da novela. Mandei os filhos, um por um, abrirem a porta, mas eles nem me responderam. Comecei a me levantar e então todos pularam em cima de mim. Ixi, sentaram no meu peito. Quando comecei a protestar, abafaram o meu rosto com a almofada, cor de tijolo que minha mulher comprou para combinar com a maquiagem da Júlia. Só na hora do comercial eu consegui recuperar o ar. E aí sentenciei apontando para ela ali, impávida no meio da sala. Ou ela, ou eu. O silêncio foi terrível. Agora estou proibido de voltar lá. Então escolheram quem? Escolheram a TV, escolheram ela. E aí, Pimenteiras, essa crônica, cara, ilustra de forma cabal, né? O tanto que a gente já tornou os objetos na nossa vida personificados, né? Personificados mesmo. Pareceu estranho aí, mas eu pegando aqui minha carteira que tá me incomodando, galera. Pareceu que eu tava coçando ali as costas, né? Outra coisa. Viu, tio Jorge? Pegando a carteira aqui, atrapalhando, bicho. Então veja a situação em que a gente se encontrou com essa crônica. Essa crônica, ela marca, né? O cronista acertou na crítica. Então quer dizer que as crônicas, na sua maioria, admitem essas repetições exageradas? Sim, cara, porque aí, Gabriel André, foi intencional, entendeu? Porque é próprio do gênero textual aí, beleza? Foi intencional. Se a gente der mais um avanço aqui, ó, nós vamos ver algumas sugestões de discussão para o texto. A crônica, ela conta a história da influência crescente da televisão na vida de uma família brasileira entre as décadas de 60 e 70. Ah, meu amigo, não tinha celular, não tinha internet. A partir das citações e da argumentação do autor, podemos perceber seu ponto de vista sobre essa influência. Qual é esse ponto de vista? Né? Você concorda com essa opinião? E hoje, você percebe essa influência? Como ocorre? Quais programas mais a exercem? O que as famílias podem fazer quanto a isso? Do ponto de vista que os objetos, acabaram alguns objetos entrando tanto na vida, ganhando tanta importância e destaque na vida dos cidadãos brasileiros, que acabou tendo até status de pessoa, né? Tendo status de gente. Hoje, é claro que nós não vamos concordar com essa opinião do ser humano ser trocado por um objeto. Embora hoje nós ainda tenhamos isso. Você viu que ao final da crônica alguém batia a porta, mas ninguém era para abrir, porque eles estavam vidrados, tão concentrados naquela TV como se ela fosse um rei. E quando alguém quis dar atenção a alguém humano, ele foi impedido, né? Até sufocado. É uma maneira exagerada dele criticar. E hoje você percebe essa influência? Não, da TV não, mas de outros objetos. Ainda hoje tem influência sobre nós. Não existe mais tantos programas de TV. Professor, mas hoje eu poderia dizer que as novelas, né? Com certeza. As novelas, pessoal, sempre foram, no Brasil, os folhetins que mais prenderam a atenção das pessoas. As novelas foi assim, tinha novelas em que o público, o brasileiro parava, né, para assistir, tá certo? E engraçado que isso na década, até 80, 90, isso era muito forte. Hoje não, que com o ativismo nosso, ter que trabalhar se não passa necessidade, nós nos desligamos um tanto desse universo de novelas. E nos ligamos agora ao que, Gabriel? Aos réus, né? Ligamos-nos agora aos vídeos curtos do YouTube, mas estamos sempre vidrados em alguma coisa. E eu assistindo a um documentário, né? Justamente um documentário sobre aquela atriz que
foi morta por um outro colega de trabalho, a gente viu o quanto a novela influenciava a vida do brasileiro na década de 90. Eu assisti o documentário pela HBO, não sei se é assim que pronuncia, né? Que é o caso da atriz Carla Perez, né? Em que o personagem sai da ficção e acaba na vida real cometendo feminicídio, né? Foi muito duro aquilo ali no Brasil. Como foi muito duro. Eu assisti todo o documentário. E aí, como a minha aula está unida com essa coisa da coisificação do ser, vamos aí ver que a palavra coisa, né, é aquilo que existe ou pode existir, não? E aí é claro que ela vai assumindo várias formatações no meio, no contexto em que ela se insere. Coisada, reunião ou amontoado de coisas diferentes. Coisar, refletir, matutar, imaginar. Coisas, bem, propriedade, valores. Coisica, coisa pequena, insignificante. Coisificar, tratar alguém como coisa, tá aqui. Encontramos aquele que vale para nossa aula. Coisificar. Coisíssima, de modo algum, absolutamente não. O coisíssima nenhuma. E o coiso é uma pessoa ruim, um fulano aí qualquer, aquele coiso, né? O coiso. A gente já chamou até, né, forças malignas de coiso. Então você vê que a palavra coisa ela vai recebendo várias formatações. As novelas estão sendo bem pautadas, na realidade, daí ser super importante num repertório sociocultural, tipo a novela Pantanal. Ah, cara, tá vendo o sucesso que ela tá fazendo, né, Gabriel André? Terrível. Sim, sim, querido. A novela Pantanal pode sim ser citada, não é? A depender de qual tema você vai estar trabalhando, se é o latifúndio, se é, sei lá, o machismo, porque se é a subjugação feminina, se é a mulher como objeto, se é a violência no campo, dá para trabalhar, não é? Que coisa, não? O que é uma coisa? Qualquer coisa que eu tiver, qualquer objeto que eu tiver na mão é uma coisa, né? O que é uma coisa coisada? Tudo que existe ou que pode ter existência, real ou abstrata. Eu quero coisas e não promessas, essas coisas todas sobre as quais você está falando. No popular, coisa é um negócio, um troço, é um trem. Que trem é esse aí que tu tá carregando, menina? A gente não já disse? Tudo que não se quer designar pelo nome, né? Aí a palavra coisa, por ela ser bem ampla e hiperônimica, a gente evita na redação. Por exemplo, um dia eu corrigi uma redação de um aluno em que ele disse assim: tem muita coisa no Brasil que precisa mudar. Tem muita coisa no Brasil. Não, essa expressão tem muita coisa no Brasil que precisa mudar, ela deixa lacuna, né? Ela não ajuda. A gente precisa ser mais claro nas nossas redações e não usar a coisa, a palavra coisa, como um hiperônimo nas nossas escritas, nas nossas referências. Porque aí a gente não vai deixar clareza, beleza? Então evite. Aqui a gente está falando da coisa como objetificação do homem, mas a palavra coisa acaba que quando o aluno é desavisado, ele não tem tanta bagagem, ele acaba trazendo para dentro da redação essa palavra também. Pois é, tem muita coisa, mas que coisa? Coisa que na minha aula é tão amplo, né? É tão amplo. Muito bem, ainda bem que você está entendendo, não é? Grande Pimenteiras, Pajeú do Piauí, Hugo Napoleão, vocês estão entendendo, né? O cerne da aula. Ele teria que explicitar a coisa em si, exatamente. E nem citar a palavra coisa, Gabriel.
Ele apenas, ao invés de dizer tem muita coisa no Brasil, ele dizia, ó, há desafios, sobretudo na saúde, sobretudo no campo da segurança pública. Então ele não pode se reportar a um pensamento usando a palavra coisa, porque aí ele vai deixar a redação dele um tanto sem sentido, incoerente, cheio de lacunas. E vai demonstrar com o uso da coisa uma enorme informalidade. E aí a gente vai falar do fenômeno da desumanização, que é o processo de desumanização, consiste em transformar, tá aqui, ó, um ser humano em menos que outro ser humano. É não humanizar. E quando a gente transforma um ser humano menos que outro, ainda tá até bom. E quando a gente transforma um ser humano em um objeto, em qualquer coisa, tirando dele os seus direitos, sua personalidade, criatividade, compaixão, amor para com os outros, é terrível. Acontece muito no submundo das facções, não é? Em que, quando um candidato não se adequa às regras do jogo, acaba sendo eliminado, não é? Queimado. A vida é tida como algo que não tem valor nenhum. Aquele sujeito, ele é um objeto, ele é um ser inútil, não é? É um ser desprezível. Então, onde entra isso aí? A coisificação segue uma lógica parecida, já que significa tratar ou transformar um ser humano em uma coisa, substituindo seu valor moral pelo valor material. Olha que terrível, gente. Fazendo com que cresça a necessidade da autoafirmação, do ter ao invés do ser, em detrimento do ser, do aparecer para satisfazer a certos interesses. É mesmo, professor, e nós já estamos vivendo essa era do aparecer, né? Do ter em detrimento do ser. E aí, meu amigo, uma aula de redação dessa é para instigar a nossa criticidade. Porque quando eu te faço essa pergunta, você já parou para pensar em que momentos isso ocorre dentro de sua casa, de sua realidade, de sua escola? Então, o que é que eu estou a querer incentivar no meu alunado com essa pergunta? Eu estou querendo incentivar a criticidade, professor Rufino. A criticidade, exatamente. A criticidade, ela é tudo para a nossa idade e para o que nós vamos precisar, que é escrever uma redação. Nós vamos precisar ser críticos. Né? As pessoas em situação de vulnerabilidade estão sujeitas a serem desumanizadas, com certeza, que é a desumanização traz segregação, a desumanização traz morte, a desumanização traz preconceito, a desumanização traz fome, a desumanização traz violência, a desumanização do humano traz indiferença. Olha o tanto de coisa que a gente pode estar citando se a gente cai uma redação mais ou menos com temas parecidos. Cara, e uma vez eu ouvi uma palestra, achei... Não foi nem palestra não, tô enganado. Foi na homilia. Eu estava numa missa domingo e um padre, amigo meu até, novo, cara, disse que pior do que o ódio é a indiferença. Rapaz, eu fiquei assim... A princípio, eu concordei com a argumentação dele, achei massa, né? Por isso que a gente gosta de que lá ouvir palestras ou homilia de quem realmente lê, de quem realmente reflete, né? Porque até então não há mais nada tão ruim do que o ódio, né? Mas pior do que o ódio é a indiferença. Porque a indiferença é um sentimento, não é? Porque pelo menos o ódio a gente vê que é o ápice do não amor. Mas a indiferença, cara,
ela é 1000 vezes mais trucidadora, mais nefasta, porque realmente é você não tá nem aí, não é? É você viver o tanto faz como tanto fez. É você não se importar e ainda realmente se satisfazer em não se importar, né? Então, a indiferença é algo terrível, segundo o contexto lá da fala do palestrante, né? A indiferença. Nós somos pessoas, até então sabemos que somos indivíduos únicos e portadores de emoções. Tá no universo das pessoas isso. Mas também nós podemos ser transformados em mera técnica. Quando nós somos transformados em mera técnica, nós somos padronizados, deixando de ser indivíduo para sermos parte do sistema. E aí o que é pior? Olha quanto embasamento teórico-metodológico, olha só quanto embasamento de tese eu estou te dando, né? Com uma aula dessa. Mas também nós somos máquinas, não é? Nós somos robôs, nós somos androides. Nós somos consequências. E seres humanos perdem sua individualidade e sentimento, passam a ser semelhantes a máquinas. O embrutecimento, a desumanização aí gera a coisificação. Tá certo, pessoal? É justamente eu pensar em acabar postos de trabalho, não é? É eu certamente não me importar com o aquecimento global, é eu não me importar com vidas, é eu propagar fake news e deixar que milhões e milhares de pessoas morram, não é? Então é nesse sentido. A desumanização vai acontecendo. E na história já teve desumanização, não é? A gente já teve desumanização em 1945 para cá. Antes disso, tivemos desumanização. Tivemos desumanizações mais ou menos recentes, na ditadura. E tivemos desumanização lá no arianismo, né? Naquele processo de higienização de raças. A desumanização étnica, em que alguém pensou ser de raça mais pura do que outro. Então a desumanização se arrasta, não é, no universo da história. E aí, cara, nós chegamos a imagens coisificadas do ser humano que já foram até trabalhadas no Enem. Essa gravura, por exemplo, desse bebê que já nasce marcado com o capitalismo selvagem, com marcas multinacionais no corpo, não é? Faz lembrar o eu etiqueta de Drummond. É a nossa pele sendo exposta num cabide. Porque nós não vestimos roupa, mas assim uma marca. Porque nós estamos movidos a evoluir em prol de um código de barras. Achei massa essas imagens. Que todas elas se resvalam, não é? Acabam se resvalando na desumanização. E aí, essa outra gravura me mostra uma paródia com a célebre frase do René Descartes. Porque René Descartes, que a gente diz Descartes, né? Ele disse, penso, logo existo. É o pai do racionalismo. Até aí tudo bem. É um cidadão deixando cair por terra todo e qualquer dogma da existência, toda e qualquer verdade e assumindo a razão como palco de tudo. Mas aí o capitalismo vem e diz, não é para raciocinar, é para comprar, é para vender. E aí a gente pode parodiar da seguinte forma, vendo logo existo ou compro logo existo, né? Porque primeiro o capitalismo diz, vamos vender. E alguém que se deixa influenciar vai dizer, vamos comprar. Então, vendo logo existo, compro logo existo. Aí tem a gravura aqui do Papai Noel, que é um sujeito da imaginação capitalista inserido nos nossos lares, na nossa cultura, como aquele que traz a imagem do bom velhinho, né? Mas que esse bom velhinho
se configura nas várias famílias ou várias pessoas que dão e recebem presente numa época do ano, que é o Natal. Enquanto que o Natal é uma festa cristã que traz uma formatação da solidariedade, do amor ao próximo, da doação, do menino Jesus, do Cristo, né? Mas a coisa foi mudada. E tá aí o Eu Etiqueta, que inclusive, Gabriel, se cair tema no universo do capitalismo, do consumo exagerado, essa poesia, cara, cai como um repertório sociocultural, assim como uma luva. Em minha calça está grudado um nome que não é meu de batismo ou de cartório, um nome estranho. Meu blusão traz lembrete de bebida que jamais pus na boca nessa vida. Em minha camiseta, a marca de cigarro que não fumo. Até hoje não fumei. Minhas meias falam de produtos que nunca experimentei, mas são comunicados a meus pés. Meu tênis é proclama colorido de alguma coisa não provada por este provador de longa idade. Meu lenço, meu relógio, meu chaveiro, minha gravata e cinto e escova e pente. Meu corpo, minha xícara, minha toalha de banho e sabonete. Meu isso, meu aquilo. Desde a cabeça ao bico dos sapatos, são mensagens, letras falantes, gritos visuais, ordens de uso, abuso, reincidências, costume, hábito, premência, indispensabilidade e fazem de mim homem anúncio itinerante, escravo da matéria anunciada. É lindo, cara, essa poesia. E ela continua, né? Não trouxe ela inteira, completa, né? E ela vem trazendo o Eu Etiqueta, esse universo do consumo, exagerado. Fez lembrar também, né, o homem outdoor, o homem anúncio, né? Lembro que na Grande São Paulo, Rio de Janeiro, acredito, tem pessoas que trabalham, passam o dia inteiro carregando placas nas costas, né? Do anúncios das lojas. Eu acho ali o exímio, a exímia força que o capitalismo tem de coisificar o ser humano, de formar postos de trabalhos desumanos, desiguais, porque o capitalismo tem essa categoria, essa característica de transformar postos de trabalho um tanto desumano. Ora, mas se ainda hoje nós temos trabalho escravo, não é? Análogo à escravidão, por que não, né? Porque é terrível como a coisa vai acontecendo de uma maneira que a necessidade acaba nos obrigando a nos submeter às regras do capitalismo. Outro grande repertório sociocultural tirado aí desse magnífico, maravilhoso site Guia do Estudante, que todo aluno de ensino médio deveria acompanhar, é a gente pensar numa outra obra e não um texto, e não mais uma obra, sim, um romance, de Graciliano Ramos, em que a gente vai entender o enredo dela hoje. A obra, cujo título é São Bernardo, por um motivo muito simples, não é nome de um personagem em si, mas o nome de uma fazenda, Fazenda São Bernardo, escrito por Graciliano Ramos, e que eu trouxe aqui um breve resumo. Criado por uma negra doceira, Paulo Honório foi um menino órfão que guiava um cego e vendia cocadas durante a infância para conseguir algum dinheiro. Então veja aí, a vida difícil do Paulo Honório já, desde criança, trabalho infantil. Trabalho infantil, só o início aqui já dá para citar, ó, como um repertório. Depois começou a trabalhar no duro, na roça, até os 18 anos. Nessa época, ele esfaqueia João Fagundes. Quem, Rufino? O Paulo Honório. Violência no campo. Um homem que se envolve com a mulher com quem Paulo Honório teve sua primeira relação sexual. Então é preso e durante esse período aprende a ler com o sapateiro Joaquim. Olha aí o mal que não traga um bem. Paulo Honório foi para a prisão analfabeto, sem saber ler, na prisão aprendeu a ler. A partir de então,
ele passa somente a pensar em juntar dinheiro. Quem? O Paulo Honório. Olha o capitalismo, só pensa em dinheiro. Saindo da prisão, Paulo Honório pega emprestado com o agiota Pereira uma quantia em dinheiro e começa a negociar gado e todo tipo de coisas pelo sertão. O cara virou um negociador. Assim, ele enfrenta, erro de digitação do site. Assim ele enfrenta toda sorte de injustiças, fome e sede, passando por tudo isso com muita frieza. E utilizando de meios antiéticos, porque o capitalismo faz isso, faz a gente ser antiético, como ameaças de morte e roubo. Após conseguir juntar algumas economias, retorna à sua terra natal, Viçosa, com o desejo de adquirir a fazenda São Bernardo, viu? Tá aqui de onde foi tirado o título, onde tinha trabalhado. Para tanto, Paulo Honório inicia uma amizade falsa. Amizade falsa. Relativismo das relações. Com Luiz Padilha, herdeiro de São Bernardo, que é a fazenda. Luiz Padilha era um moço apaixonado por jogo, mulheres e bebida. Um cara boêmio. E aos poucos, Paulo Honório consegue conquistar a confiança dele, do Luiz. Inexperiente, Luiz Padilha começa a financiar projetos que não trarão sucesso, incentivado pelo Paulo Honório, que fazia tudo isso com a intenção de fazer Luiz ficar falido financeiramente. Olha, cara, como a mente do homem é maldosa. Vai, Luiz. Rapaz, injeta esse capital teu que tá no banco aqui, cara. Ó, vai dar certo. Já com a intenção de Luiz não ter mais nem um centavo e precisar vender a preço de banana quem? A fazenda. Tendo sucesso em seu plano, Paulo consegue comprar a fazenda São Bernardo por um preço irrisório. Ou seja, por um preço muito abaixo do mercado. Meu amigo, o que nós vemos nesse texto é justamente a temática que eu estou trabalhando, não é? Que é a coisificação do ser humano. O ser humano não vale nada. Vale muito menos que uma fazenda. Você está me entendendo? Pode-se citar essa obra. E para encerrar o universo das nossas leituras hoje, que nossa aula é de leitura, não se concebe redação sem ler, eu trago outro texto para vocês que é deveras formidavelmente apaixonante para o aumento da nossa criticidade, que é o texto cujo título é Baleias Não Me Emocionam, Lia Luft. É uma crônica. Hoje quero falar de gente e bichos, de notícias que frequentemente aparecem sobre baleias encalhadas e pinguins perdidos em alguma praia. Não sei se me aborrece ou me inquieta ver tantas pessoas correndo, tossendo, chorando porque uma baleia morre encalhada. Mas certamente não me emocionam. Daqui ela tirou o título. Baleias não me emocionam. Sei que não vão me achar muito simpática, ainda mais o pessoal que é aí do lado do Greenpeace dos animais. Mas eu não sou sempre simpática. Aliás, não gosto de grosseria, nem de vulgaridade. Também desconfio dos eternos bonzinhos, dos politicamente corretos, dos sempre sorridentes ou gentis. Prefiro o olho no olho, a clareza e a sinceridade, desde que não machuque, só pelo prazer de magoar ou por um ressentimento. Não gosto de ver bicho sofrendo, ó, pessoal. Tá claro aí, ó, ela não gosta de ver bicho sofrendo. Sempre curti animais, fui criada com eles. Então pronto. Na casa onde nasci e cresci, tive até uma coruja chamada, sabe Deus por quê, Sebastião. Era branca, enorme, com aqueles olhos que reviravam. Fugiu da gaiola, especialmente construída para ela. Quase do tamanho de um pequeno quarto. E por muitos dias eu a procurei no topo das árvores, doída de saudade. Na ilha improvável que havia no mínimo o lago do jardim que se estendia atrás da casa, viveu a certa altura da minha infância um casal de veadinhos, dos quais também fugiu. O outro morreu pouco depois, segundo o jardineiro, morreu de saudade do fujão, né? Minha primeira visão infantil de um amor com Romeu e Julieta. Tive uma gata chamada Adelaide, nome de uma personagem sofredora de uma novela de rádio, que fazia suspirar minha avó, e que meu irmão pequeno matou,
a gata. Nunca entendi como. Uma das primeiras tragédias de que tive conhecimento. De modo que animais fazem parte de minha história, com muitas aventuras, divertimento e alguma tristeza. Mas voltemos à baleia, as baleias encalhadas. Pessoas torcem as mãos, chegam máquinas variadas para içar os bichos, aplicam-se lençóis molhados, abrem-se manchetes em jornais e as televisões mostram tudo em horário nobre. O público presente ou em casa acompanha como se fosse alguém da família. E quando o fim chega, é lamentado quase com pêsames e oração. Confesso que não consigo me comover da mesma forma. Pouca sensibilidade, uma alma de gelos nórdicos, quem sabe. Mesmo os que não me apreciam não creiam nisso. Não é que eu ache que sofrimento de animal não vale a pena. A solidariedade e o dinheiro. Agora aqui é o grande arremate, ó, da reflexão da Lia, que eu concordo. Mas eu preferia que tudo isso fosse gasto com eles depois de não haver mais crianças enfiando a cara no vidro do meu carro para pedir trocados. Adultos famintos dormindo em bancos de praças. Famílias morando embaixo de pontes. Ou adolescentes morrendo drogados nas calçadas. Tenho certeza de que um mendigo morto na beira da praia causaria menos comoção do que uma baleia. Aí me faz lembrar também outra crônica, notícia de jornal de Fernando Sabino. O homem morreu de fome. Ele viu num jornal essa notícia e ele criou uma crônica e o homem morre de fome. Morreu de fome um homem em plena Praça da Sé para que a curiosidade dos passantes deixasse o homem morrer de fome. E morreu de fome. E o texto era só dizendo isso. Fernando Sabino cria também em nós uma espécie de reflexão acerca da relativização que é a vida humana hoje. O homem morreu de fome. É mais um que morreu de fome. É um bêbado, um páreo, um mendigo, um salafrário. Morreu de fome, deixa pra lá. É como se fosse assim. Nenhum Greenpeace defensor de seres humanos se moveria. Nenhuma manchete seria estampada. Uma ambulância talvez levasse horas para chegar, o ML, o corpo coberto por um jornal, quem sabe uma vela acesa. Curiosidade, rostos virados, um sentimentozinho de culpa. É quase igual ao do Fernando Sabino aqui, ao final da crônica. Possivelmente irritação. Cadê as autoridades? Ninguém toma providência? Né? Diante de um morto humano ou de um candidato a morto na calçada, a gente se protege como uma armadura. De modo que, vejo sem entusiasmo as campanhas em favor dos animais. Pelo menos enquanto se deletarem tão facilmente homens e mulheres. E olha que o texto é de 2005, né? Mas que tem uma reverberação, mas que ecoa tão atual em nossas vidas. E aí, cara, com uma temática dessa, de coisificação do homem, personificação das coisas, nos dá um embasamento muito forte, não é? Disso tudo. Por isso mesmo, na alegria de sim, vamos praticar. A gente tem a primeira pergunta, queridos. Quais foram os argumentos usados pela Lia, não é? Pela Lia Luft, usados pela autora para defender a ideia de que ela não se emociona com baleias, né? Não é, Gabriel? Eu também acho, cara. Assim, foi uma das melhores aulas que eu já planejei. Inclusive, esses slides eu vou usar em outros lugares. Porque eu não me concebo um professor de redação que ensine somente as cercanias do parágrafo. Com o tempo danado que eu tenho aqui no canal, eu posso sim fazer o meu candidato um leitor, não é? Esse texto aí, esses dois, eu acho que vocês nem conheciam, né? O São Bernardo lá do Graciliano e nem esse artigo, crônica, de Lia Luft. Então ela usou argumentos para dizer que baleia não emociona ela. E um dos principais argumentos é esse, que não vai emocionar nunca, enquanto ela vê facilmente seres humanos sendo deletados. Não é? E aí eu já não está nem aqui o texto, já deu indicativo do outro, André. Quer ver ler? Notícia de jornal do Fernando Sabino, como tu vai te assustar.
Você refuta, sustenta ou negocia os argumentos defendidos pela Lia Luft nesse texto? Refutar é rebater por completo. Sustenta é aceitar por inteiro. E negociar é você ponderar, que é o mais... É melhor negociar. E o Rafael Marques, que já deu 300 aulas hoje, ó, Gabriel, tá aqui no estúdio 2, no estúdio aqui da segunda série. Ele falou negocie, ele acertou. É melhor mesmo negociar para a gente fazer as ponderações. Vamos responder primeiro a primeira. Quais foram os argumentos usados por ela? Ela usou o argumento de que não se emociona com baleias mortas, pois quando as pessoas veem seres humanos vivos, não ajuda ninguém. Ninguém se emociona, não dão a mínima para aquilo. Então, no pensamento dela, baleias mortas não são casos para se ajudar muito, né? Olha só, por isso negociamento, vamos negociar. Pois por um lado eu penso que isso é certo. Pois é melhor salvar a vida de um ser humano do que a de animais. E por outro lado, penso que tem que ajudar os animais também, igual ajudamos os seres humanos. Olha como a ponderação foi feita aí, né? A negociação. Muito bem feita. Ô, Olivia Viana, tem acompanhado a aula, jovem? Boa tarde. Diga aí para mim se você acompanhou a aula, porque a aula foi uma estupenda, não é? Leitura de textos que trouxeram para nós essa temática, essa pegada. E aqui nós lemos também a crônica Ela, foi quando eu e o Gabriel interagimos aí com esse enorme número de pronomes que foi utilizado, depois ele entendeu o porquê. A repetição era consciente, né? O narrador não informa precisamente quem chegou, mas dá algumas pistas. O que sabemos sobre elas? Está aí. Era pequenina, foi colocada no quarto fundo, o filho ficou maravilhado com ela. E lá tem mais coisas no início do texto. Qual é a palavra que mais se repete? É o ela. Não é? Que efeito a repetição dessa palavra traz para o texto? A repetição do pronome cria um suspense, pois não sabemos quem chegou. Mas mais do que isso, faz com que se ela nos reporte mentalmente a uma pessoa. E assim, Jorge, eu finalizo a minha aula de leitura, criticidade, interpretação e análise textual nesta mega, bela, belíssima sala que foi hoje. Aqui é a segunda série. Mais tarde estamos nas salas online para corrigir uma redação. Espero encontrá-los todos, tá bom? Forte abraço e até o próximo encontro.